segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, né? Vamos falar aí sobre a organização do texto em parágrafos. Vamos lá dar uma olhadinha? Página 72 até a 75. Vamos lá. Aqui estamos, pessoal, na trilha da língua, organização dos textos em parágrafos. Nós já aprendemos aí desde o início do ano o que são os parágrafos, né? A Pro já vem ensinando aí um tempão. Tem bastante gente aí que já tá bem craque no que são os parágrafos. Mas agora a gente vai dar uma relembrada e fazer alguns exercícios sobre isso, tá bom? Número 1, vamos ler com a Pro, prestando atenção? Vamos lá. Releia um trecho do texto, características das plantas. E depois faça o que se pede. Olha lá. Características das plantas. Todas as plantas precisam de luz, água e gás carbônico para produzir seu alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Há plantas que precisam de pouca luz e outras necessitam de maior incidência de raios solares para realizar esse processo. As plantas apresentam uma grande diversidade de formas e modos de vida. Existem, por exemplo, plantas muito altas, como a mangueira, e plantas rasteiras, como o pé de melancia. Algumas, como os musgos, que se desenvolvem em lugares úmidos, enquanto outras, como os cactos, vivem em desertos. Então, pessoal, esse é um texto que a gente leu lá em Ciências, pegou esse fragmento aí e agora nós vamos fazer atividades sobre eles. Olha lá. Não liguem para a música no fundo aí, porque é época de eleição, né, gente? Sempre tem um carro de som passando por aí, tá bom? Então, olha lá. Letra A. O trecho acima está organizado em quantos parágrafos? Olha aqui, galera. Só para lembrar, a gente já sabe fazer isso, a gente faz exercícios desde os primeiros dias de aula, né? Só para lembrar, os parágrafos são esses espaçamentos aqui, ó, no início de cada texto. Percebam que os textos, normalmente, eles são alinhados. Olha lá, ó. Tá vendo que eles são alinhadinhos? Alinhados, olha lá. Notem que aqui, ó, no comecinho desse texto, aqui onde eu coloquei essa setinha, tem um espacinho. Vocês estão vendo esse espacinho que eu desenhei aqui, ó? A gente chama esse espaçamento no início de cada frase e de cada assunto do nosso texto, a gente chama ele de parágrafo. Percebam que aqui embaixo, ó, todas as outras palavras estão alinhadas uma embaixo da outra. Olha lá. Alimento está escrito embaixo de precisam, que está escrito embaixo de para. Porém, após o ponto final aqui, ó, temos esse espaço. Por quê, Pro? Se tinha espaço, por que ele não escreveu na mesma linha? Os parágrafos, eles são aí divididos, pessoal. Eles servem aí para distribuir os assuntos do texto, né? Quando a gente faz um texto, quando a gente conta uma história, tem partes da história, não tem? Os parágrafos servem para dividir essas partes. A parte lá do começo, que é quando você fala de onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu. A outra parte do texto que você coloca lá, o desenvolvimento, como que a história se desenrolou. E a outra parte do texto que você conclui a sua história. Lembra que nós já falamos aí das partes do texto? Então, os parágrafos nada mais são do que uma maneira de encaixar essas informações de um jeito organizado. E normalmente os parágrafos são assim, ó. De acordo com o assunto, olha lá, nós dividimos eles em bloquinhos. Parágrafo 1, parágrafo 2. Ok? Vou tirar ali o risquinho para vocês verem, olha lá, ó. Na primeira parte, está falando de um assunto, que são sobre as plantas. Na segunda parte, no segundo parágrafo, está falando das plantas também, mas de um assuntinho diferente do que foi falado aí no parágrafo anterior, ok? Então, ele distribui, ele organiza.
E o parágrafo sempre, sempre, pessoal, tem esse espacinho aqui. Nós contamos de acordo com esse espacinho. Se nesse texto nós temos 2 espacinhos, nós temos aí 2 parágrafos e assim por diante, tá? Tem textos que tem 10, 20, diversos parágrafos, tá bom? Então é só eu colocar aqui dentro desse quadrinho quantos parágrafos tem o meu texto, certinho? Olha lá, na número 2 eu vou ter que dizer sobre o que cada parágrafo fala. Olha lá, relacione cada parágrafo ao tema trabalhado. Olha lá, no parágrafo 1, fala o quê? Dos tipos das plantas, dos raios solares, da fotossíntese ou do gás carbônico? Liga lá do que fala no primeiro parágrafo. E no segundo parágrafo, do que fala? Dos tipos de plantas, dos raios solares, da fotossíntese ou do gás carbônico? Só você ler lá com bastante atenção o parágrafo 1 e o parágrafo 2, que você vai conseguir aí saber sobre qual assunto cada parágrafo está falando, certo? Aqui embaixo nós temos a explicação, como vimos. Um texto didático informativo é geralmente organizado em parágrafos, a maioria dos textos, não só o texto didático. Nós pulamos o texto didático, nós não vamos fazer nesse trimestre, porque é um conteúdo que nós vamos rever lá no terceiro ano. Então, a Pro pulou esse texto, que não é uma coisa assim extremamente necessária nesse momento, né? Nós estamos um pouco corridos aí com o tempo, né? Então, texto, o parágrafo é uma coisa que normalmente em todos os textos nós temos que usar, tá bom? Então, olha lá. Geralmente é organizado em parágrafos, que ajudam a distribuir o assunto principal dos textos em trechos menores, com frases relacionadas entre si. Essas frases juntas em um parágrafo apresentam certa unidade de sentido. Então, quer dizer, o conjunto de parágrafos traz o sentido do texto. A gente só coloca em parágrafos para ficar organizada cada assunto que a gente quer falar. Continuando aqui no segundo parágrafo do nosso quadro, olha lá, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. O parágrafo se inicia tradicionalmente com uma mudança de linha. Então, olha aqui, ó, estava escrevendo nessa linha aqui, ó, ponto final. Já disse o que eu queria falar no começo. Sobrou linha, mas eu não vou escrever aqui, eu vou fazer um parágrafo lá. Ponto final, espacinho, montei outro parágrafo. Vou falar de um outro assunto relacionado. Então, olha lá. O parágrafo tradicionalmente se inicia com uma mudança de linha e uma distância, olha o espacinho que a Pro falou aí, e uma distância da margem esquerda do texto. Normalmente essa distância é de um dedinho, tá bom? Da ponta aí de um dedinho. Em textos publicados em suportes eletrônicos, como blogs, revistas ou jornais digitais, é possível encontrar parágrafos indicados apenas por entrelinhas diferenciadas, maiores do que os espaços entre linhas do restante dos textos. Então, lá na web, normalmente um espacinho é um pouco maior, tá bom? Continuando aqui para a gente falar mais sobre o nosso parágrafo, nós temos a número 2. Vamos prestar atenção aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Número 2. Releia os parágrafos que compõem o fragmento de texto, partes das plantas. Em seguida, numere de 1 a 4 cada um dos parágrafos. Então, nós temos aqui, ó, partes das plantas. Nós já lemos esse texto lá em ciências, tá? Os diferentes tipos de plantas apresentam estruturas distintas, que são a raiz, o caule, as folhas, que são os órgãos mais comuns, porém nem todas as plantas possuem essa forma desenvolvida. Alguns tipos de plantas ainda representam sementes, flores e frutos em algum estágio de seu ciclo de vida. Aí temos a foto da planta e depois temos a continuidade do texto aqui, ó. Na maior parte das plantas, a raiz fica enterrada no solo, fixando a planta e absorvendo a água de sais minerais, que são usadas em processos como a fotossíntese. Por meio da fotossíntese, as plantas produzem a glicose, que é um açúcar usado como alimento. O caule geralmente é encontrado acima do solo. Ele sustenta as folhas
as flores e os frutos e possui estruturas responsáveis pela condução de substâncias pela planta. A água e os sais minerais, por exemplo, são transportados da raiz até as folhas pelo caule, enquanto a glicose produzida na fotossíntese é conduzida para as outras partes da planta. Olha aqui, temos ainda mais um pedaço, olha lá. As folhas são as partes da planta em que ocorre a fotossíntese. Nelas há pequenininhas aberturas, os estômatos, responsáveis pelas trocas gasosas necessárias para a planta, incluindo a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico na respiração. Pelos estômatos, a folha também elimina água em forma de vapor. Então, temos vários parágrafos aí, hein? Nessa leitura que a Prof fez. Você vai preencher agora esse quadro, olha lá. Preenche o quadro associando o número de cada parágrafo ao seu conteúdo. Então, olha lá, ó. Eu voltei para o meu texto e vi que esse trecho aqui, ó, é o parágrafo 1. Ó, tem um espacinho aqui. Então, ele é o parágrafo número 1. Depois eu vou ver se tem outros parágrafos. Vou contar os meus parágrafos, ok? Então, eu coloquei que esse daqui é o número 1. Sobre o que o parágrafo 1 está falando? Ó, vou pôr aqui mais pertinho para vocês verem. Esse é o parágrafo 1. Sobre o que o parágrafo 1 está falando? Eu vou ler o meu parágrafo e vou responder lá embaixo, naquele meu quadro. Ah, o parágrafo 1 está falando sobre... O parágrafo 1 está falando sobre a introdução aí, está dizendo o que é a planta. Então, eu vou colocar aí, aqui, a parte que fala da introdução. Vou colocar aqui o número 1, tá bom? Depois que eu numerei os parágrafos, eu vou ver sobre o que cada um fala. Qual que fala da função da planta, qual que fala sobre a raiz, qual que fala sobre a característica das plantas. É o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5, ok? Aliás, são 1, 2, 3, 4 só, né, pessoal? Vamos lá. Na número 4, ainda falando sobre parágrafos, olha lá. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. Esgoto para plantar, olha lá. Esgoto é aquela mal cheirosa, cheia de detritos que sobra, é aquela água mal cheirosa, cheia de detritos que sobra depois que usamos, por exemplo, no vaso sanitário ou para lavar louça. Mas até isso pode ser útil para preservar o meio ambiente, sabia? É bem claro que se despejado na natureza, sem cuidados, o esgoto causa um problema danado. Polui rios, mares, entre outros. Porém, cientistas criaram um jeito de aproveitar elementos do esgoto para plantar mudas de espécies do cerrado, um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Então, olha, os cientistas acharam um jeitinho aí de usar a aguinha suja lá de esgoto para poder plantar novas plantinhas. Olha que bacana. Mudas plantadas com a ajuda do lodo retirado do esgoto. Olha só que legal, né? Antes de despejar o esgoto em um rio, por exemplo, ele precisa ser tratado para retirar pelo menos uma parte das impurezas. Durante o tratamento, a sujeira sólida é retirada, com um aspecto escuro e pegajoso. O lodo. Guardou o nome? Lodo. Rico em matéria orgânica. O que é matéria orgânica? São restos de comida, por exemplo. Ele quem vai ser usado para fertilizante para as mudas, depois de passar por dois processos especiais, a compostagem e a vermicompostagem. O primeiro é uma forma de transformar o lixo em adubo, com a ajuda de micro-organismos. Já o segundo faz a mesma coisa, só que com a ajuda de minhocas. O resultado é um material rico em nutrientes de que as plantas precisam para crescer fortes e saudáveis. Então, eles pegam aí o restinho aí das nossas comidinhas aí para transformar em adubo. Isso deixa a terra mais nutrida, né? E as plantinhas gostam de quando a terra está mais fortificada, né?
Agora que a gente já entendeu aí essas coisas, nós temos perguntinhas. Vamos lá, letra A. O fragmento do texto lido está organizado em quantos parágrafos? Só contar os espacinhos. Letra B. Reescreva o texto acrescentando 2 parágrafos. Não esqueça de falar sobre a importância das palavras para das plantas, aliás, para a nossa alimentação. Utilize letra cursiva, observe o uso das letras maiúsculas e minúsculas no início do texto. Então, olha aqui. Vocês vão escrever aí. Não vou pedir para que vocês reescrevam o texto inteiro. Vocês só vão escrever mais 2 parágrafos. Lembrando, os parágrafos não precisam ter 10 linhas cada um. Você pode fazer um parágrafo de 2, 3, 4 linhas, tá bom? Então, você vai escrever aí para mim mais 2 parágrafos sobre esse texto aí, falando sobre a importância das plantas para a gente se alimentar, tá bom? Então, você vai continuar, vai fazer mais 2 parágrafos e escrever nessa linha aí. Aqui está pedindo para fazer com letra cursiva, mas nem todos aí podem usar letra cursiva, tá bom? Aliás, eu observei alguns trabalhinhos e tem muita gente traçando errado a letra cursiva. Então, pessoal, se não consegue fazer algumas letrinhas, não use a cursiva, continue usando a letra bastão, que ano que vem nós vamos fazer um trabalho aí bem reforçado para a gente ficar com a letra cursiva ok, certo? Quem não usa a letra cursiva, use a bastão normalmente. Quem usa já a cursiva, cuidado na hora de traçar as letras, tá bom? Estou vendo muitas letrinhas aí, principalmente a letra O, né? Que estão aí traçando, escrevendo aí ela toda erradinha. Gente misturando letra bastão com letra cursiva, letra maiúscula com letra minúscula. Não pode, viu? Se não consegue escrever ainda, não escreva. Fica só na bastão, que a gente tem tempo para aprender, certinho? Então, foi essa a nossa aula de hoje. Daqui a pouco, aí, na nossa aula de robótica, depois da aula de geografia, nós teremos a nossa avaliação diagnóstica, né? Para a gente poder ver aí como nós estamos, para poder reforçar ano que vem, tá bom? Então, essa foi nossa aula. Façam tudo aí com muito carinho, com muita atenção e capricho. E até amanhã. Um beijo.